E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe e nesse vídeo eu vou estar comentando sobre o meu hábito de leitura. Bom, fazem mais ou menos ali uns 3 meses onde eu decidi retornar com esse hábito para mim. Gravei um vídeo aqui no canal do primeiro livro que eu comprei, a partir do momento onde eu decidi retornar com esse hábito de leitura. Ao certo, a gente está em março e eu comprei o primeiro livro em novembro. A partir da primeira semana eu já comecei a ler novamente. Mas mais ou menos ali 3 meses vai ser o título do vídeo e eu vou partir desse princípio, onde fazem 3 meses que eu comecei a ler, apesar de já ter passado um pouco mais. Porém eu vou comentar aqui sobre durante esse período de 3 meses, tá? Bom, vamos lá. Eu li 2 livros antes de retornar com esse hábito. Só que foram 2 livros na escola, onde era trabalho e eu fui meio que obrigado a ler. Mas eu acabei lendo, não tira o fato que eu li os livros. Um deles foi O Menino que Caiu no Buraco e o outro foi O Diário de Anne Frank. A partir desse momento, tudo que eu li foi conteúdos de faculdade, afins, mas nada concreto, um livro em si, né? Então, eu tenho 23 anos de idade e foram mais ou menos ali, né, como eu li no ensino médio, no período de ensino médio, foram mais ou menos uns 5 anos desde onde eu não li nada de livro. E a princípio eu decidi retornar com esse hábito com o intuito de melhorar a minha comunicação, tá? Minha oratória. Eu queria ter mais repertório e também eu quero ser uma pessoa mais inteligente. Eu quero saber discutir sobre mais assuntos, o próprio repertório, como eu falei, e eu sei que os livros são um caminho para isso. Então vamos lá, eu vou estar comentando um pouco aqui sobre os livros, tá? Mais um pouco aqui. Eu já li alguns nesses 3 meses, eu realmente gostei e virou um hábito para mim, eu comecei a gostar muito de ler, então eu comecei a princípio, um pensamento que eu tinha e tenho, é que o livro ele tem que trazer algum benefício para mim, tá? Eu penso que só o fato de ler já é um ponto muito positivo, não tem lado ruim em ler, correto? Porém, eu quero algo a mais além do conteúdo que está no livro que eu vou estar aprendendo. Eu queria um conteúdo a mais. Uma coisa que eu percebi, desde que eu comecei a ler mais, eu passei a acompanhar pessoas que leem bastante, tanto no YouTube, Instagram, em comunidades. Eu percebi que o pessoal tem como se fosse, eles criticam, né, entre aspas, a questão de livros de autoajuda. Mas foi justamente o motivo foi justamente os livros onde eu comecei, pelo fato de que eu queria algo a mais, além de só o fato de estar lendo ser um ponto positivo. Eu queria estar aprendendo com isso. E os livros de autoajuda, eles são justamente isso, né? Eles te ensinam algo, imagino que até por conta disso, que tanto criticam, mas os livros de autoajuda, eles são mais ali, são títulos chamativos e te ensinam de maneira mais direta como você lidar com a situação. Então, livro de autoajuda de oratória, livro de autoajuda para você estar vendendo mais. E os livros de autoajuda são justamente isso, são títulos chamativos e te dão uma informação de forma mais direta, correto? Então, os primeiros livros que eu li, pelo menos os 2 primeiros foram isso, os 3 primeiros foram isso. O primeiro livro que eu li, eu postei um vídeo no canal, gostei muito, puta livro muito legal, muito bom, gostei bastante. É o Manual da Persuasão, da FBI. Uma coisa que eu gostei nesse livro é que, por exemplo, eu sempre gostei muito de polícia, de investigação, e o livro ele conta isso, ele conta como ele conseguiu não só se aproximar e criando conexão e atrair o inimigo, né, o inimigo para o time dele através da persuasão. Então ele conta tanto casos reais da investigação, né, ele era, se não me engano, um analista. Ele participava do programa de análise comportamental da FBI. E basicamente ele conta os crimes que ele investigou. E também ele conta como que ele conseguia, através da persuasão, na base da conversa, atrair os seus inimigos. O livro é muito bom. Foi o primeiro livro que eu li depois desse tempo e eu gostei bastante. Depois disso, eu fui para esse daqui, também gostei bastante, tem exercícios práticos, né, também de oratória, essa questão de autoajuda, né, que foi Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Também gostei bastante do livro, tá? Também gostei bastante do livro.
E o terceiro livro que eu li, não sei se conta muito como autoajuda, até comprei errado, eu comprei a versão concisa, eu gostaria de ter lido a versão completa, mas foi 48 Leis do Poder. Esse é um livro que eu queria ler, foi o terceiro livro que eu li, mas eu gostaria de ter lido até antes. E eu ainda quero ler de novo, só que a versão, sem ser a versão concisa, a versão completa, um livro de capa preta. Bom, partindo disso, desses 3 primeiros livros que eu li, tem um fato sobre mim, tá? Mas eu sempre gostei muito de história e de filosofia. Porém, eu não tinha esse hábito de ler. E as maneiras como... Para mim, não só o fato de aprender, mas eu gosto. Então, para mim, é bom, sabe? Ver um documentário de história, entender mais, conhecer mais sobre história, sobre filosofia, é um assunto de interesse meu. Porém, por não ter o hábito de ler, eu sempre acompanhei muito através de documentários, vídeos de YouTube e afins. Porém, agora, com esse hábito, né, de leitura, que eu já estou gostando um pouco mais e afins, eu comecei a pesquisar livros de história, livros de filósofos, e eu li alguns também, tá? Eu comprei até um Kindle, ele está mais ali no canto. Eu li 2 livros do Fyodor Dostoiévski, gostei bastante. Eu li Memórias do Subsolo e li Noites Brancas também. Pô, 2 livros muito bons, gostei bastante. E eu comecei a ler também um livro de Machado de Assis, também estou gostando bastante, mas ele provavelmente eu não vou terminar, eu vou continuar lendo esse outro que eu comecei, que eu vou estar comentando sobre. Eu basicamente não continuei Machado de Assis, porque ultimamente eu tenho trabalhado bastante, eu chego um pouco mais cansado do trabalho, tá? Eu até mudei de emprego e afins, e Machado de Assis tem uma leitura um pouco mais complexa. Por conta disso eu não continuei, eu li umas 10 páginas ali, eu vou continuar lendo até porque eu gosto muito desse tipo de leitura, comecei a gostar bastante desse tipo de leitura, eu quero continuar lendo, quero ler os livros de Machado de Assis e ler livros de mais filósofos aí. Mas um outro livro que eu comecei e que eu estou gostando, já estou na página 70, e eu vou estar terminando esse daqui, que é o Confissões, de Santo Agostinho. Eu acho muito legal a ideia de um livro que ele foi escrito lá 1400, até antes, e, pô, isso foi escrito por alguém e hoje em dia eu consigo estar lendo. Eu acho isso muito legal, incrível a ideia de alguém que escreveu um livro há muito tempo atrás e hoje em dia eu consigo estar lendo. Um livro que eu gostei bastante também que eu li é esse daqui, ó, O Homem Mais Rico de Babilônia. Eu quero me dar bem na minha vida, entendeu? Eu quero ganhar mais dinheiro. E eu me identifiquei muito de começo ao fim do livro. No começo, eu acabei esquecendo o nome do personagem. Foi um dos acho que foi o 5º livro que eu li, salvo engano. Mas eu me identifiquei muito do começo do livro, já com o próprio personagem protagonista ali no começo, por conta que ele é uma pessoa simples, que trabalha bastante, mas só o trabalho não gera valor em questão de dinheiro, correto? Mas ele queria, ele queria melhores condições, ele queria dar uma vida mais digna para sua esposa, para sua família, para os seus filhos, e só com o trabalho isso não estava sendo possível, né? Então ele se via nessa situação de trabalhar bastante, mas não ver muita prosperidade financeira quanto a isso. E o livro ele passa várias lições absurdamente importantes, tá? São lições da época de Babilônia, porém são lições absurdamente totalmente válidas até hoje em dia, 100%. Então, foi um livro que eu gostei bastante. Pelo Kindle, eu li também alguns livros, tá? Pô, em 3 meses, eu tô falando, eu passei muito tempo lendo. Principalmente agora que eu tô folgando sábado e domingo, eu realmente peguei gosto pela coisa. E às vezes eu acordo 7 horas da manhã, fico das 8 até meio-dia lendo, sei lá, tomo um café ali, vou treinar, vou pra academia e tal. Muitas vezes fico com a minha namorada e afins. Mas depois eu volto a ler, fico das 3 até as 7 lendo, então eu tô lendo bastante. Sempre que eu tiver um tempo livre ali, antes eu gostava de ficar fazendo alguma outra coisa, agora eu tô pegando e tô lendo. E eu tô gostando disso, e tá sendo produtivo para mim. Outro livro que eu li foi pelo Kindle aqui agora, George Orwell. Eu li A Revolução dos Bichos. Gostei bastante, tá? Do início ao fim do livro, me cativou muito. Eu senti como se eu estivesse assistindo uma série. Então eu gostei bastante do livro por conta disso. Eu fui só lendo assim, me pegou do começo ao fim do livro. Eu queria saber
o que iria estar acontecendo, certo? Eu ainda não li, mas eu quero ler também o livro dele, 1984, tá? Livros de política me pega muito também, como eu falei, eu quero ter mais conhecimento e livros nessa pegada te ensinam muitas coisas, certo? Olha, eu acho que vai ficar um vídeo um pouco mais curto, eu tô tirando todas as ideias aqui da minha cabeça, não fiz nenhum tipo de roteiro, nem nada do tipo, só tô pegando e falando aqui e mostrando um pouco dos livros que eu já li. E 2 pontos aqui que eu vou estar colocando, sendo bem sincero, eu não vi nenhuma melhora direta e absurda com a relação de começar a gostar de ler e ler vários livros assim. E eu estou entendendo todos, tá? Desde os livros do Fyodor Dostoiévski, assim, que tem uma leitura um pouco mais difícil, né? É uma leitura mais difícil mesmo, Noites Brancas e tal. Memórias do Subsolo, gostei bastante, gostei muito do livro, acho que são livros que você termina, você fica pensando sobre tipo, o que acontece, né? Mas basicamente eu não senti nenhuma melhora na minha. Porque eu sempre me comuniquei dessa forma, entendeu? Eu não falo mal, eu falo bem. Mas eu sempre me comuniquei dessa forma, eu não vi nenhuma melhora brusca, absurda, sobre a minha comunicação, sobre a minha oratória, que é justamente o que eu queria melhorar. E o único ponto positivo realmente que eu vi de ler os livros é justamente esse fato de conhecimento, né? E é justamente isso também, pô, você lê, eu sempre leio em voz alta, porque eu quero melhorar minha comunicação. Mas livros, eles passam conhecimentos. E todos os livros que eu vi, que eu li, tá aqui ainda na minha cabeça. E isso é muito interessante. A melhor parte, assim, que eu penso, que eu vejo, é a questão da quantidade de conhecimento que você consegue adquirir através dos livros. Mas, tirando isso, isso já é um puta ponto positivo. Não tem tirando isso. Mais afins. Beleza, e o segundo ponto aqui é... Eu vejo que eu consigo sim articular melhor minhas ideias a partir do momento onde eu estou lendo mais, certo? Eu sinto isso comigo. Sempre que, pô, eu estou com uma frequência maior de leitura, estou lendo mais, termino algum livro, ele fica na minha cabeça e eu consigo articular melhor minhas ideias. E é justamente por isso também que eu comecei a estar lendo. Uma coisa que eu sinto que falta pra mim, né, é porque tá tudo sendo muito recente, né? Eu já tô lendo vários livros, eu tô gostando muito, porém eu quero ler novamente muito dos livros que eu li e que eu gostei. E eu quero fazer resumos, né? Porque eu tô lendo a primeira vez, só que eu tô lendo de maneira mais corrida. Eu quero começar a ler e reler alguns livros que foram vantajosos para mim, que eu senti boa experiência lendo, aprendi muitas coisas. Eu quero reler esses livros e fazer como um real estudo. Então fazer anotações, até para relembrar, né? Porque se lê a primeira vez, tu se lembra do livro, você adquire essas memórias, mas a partir do momento que você relê e que você anota, você vai frisar muito mais as suas ideias. Bom, o vídeo foi esse. Imagino que eu vou estar gravando mais conteúdos aqui de livros e de leitura. A minha ideia era cada livro que eu terminasse de ler, eu venho e gravo um vídeo sobre o livro. Mas eu não estou fazendo isso. Mas eu quero gravar mais vídeos aqui, principalmente com tema de leitura mesmo, de livros. E principalmente quando eu ler algum livro e eu realmente gostar muito do livro, eu trago aqui dizendo algum tipo de análise da minha opinião e do que eu achei do livro, se valeria a pena ou não estar lendo o livro, em específico, tá? Mas em geral, eu acho que eu fiz boas escolhas de livros, todos que eu li eu realmente gostei bastante, e não tem nenhum ponto negativo nisso. Ler é muito bom, faz muito bem para a cabeça, e é isso.